Tinha que ter uma grande reunião, sabe? Fico imaginando às vezes, tipo, a Paulista fechada. Uma mesa da Consolação ao Paraíso, com todo mundo do audiovisual sentado, conversando. E sabe? Tinha que fazer isso, cara. Produtores, agências, atores, todo mundo. Você pode ter uma luz brilhante, você pode ter um cenário incrível. Se você tem um ator que não sabe o que está fazendo nesse cenário e sendo iluminado por essa luz, o que é que você está assistindo? O que um ator pensa? Por que o ser humano tem o desejo de interpretar? Em que momento isso virou uma profissão? Os atores brasileiros são diferentes do resto do mundo? E o que são métodos de interpretação? Actuar, além de ser um ofício, uma vocação, uma profissão, é algo que nos faz humanos. Os atores, eles surgem desse desejo de enxergar o intangível, através da conexão com o que é sagrado. Seja na África, seja no Japão, seja na China, seja aqui no Ocidente, onde for. Mamíferos, todos actuam. Necessitamos representar coisas para outros, com outros e por outros. Para você ser um profissional da arte, você também pode e deveria ter recursos, que é o que os métodos fazem. As técnicas de interpretação, elas são um caminho. Claro que tem momentos de inspiração e de intuição. A coisa é quando essa inspiração não acontece. Quando essa intuição não está num fluxo super vivo e super alinhado, como é que a gente faz? As técnicas vêm simplesmente para treinar a entrada no fluxo. Tanto que se você pegar todos os movimentos artísticos do início do século XX para cá, todos eles andaram junto com o próprio desenvolvimento, né, das correntes de teoria psicológica. A começar pelo Freud, aí você vai indo. Na virada do século XIX para o século XX, a gente tem uma figura muito importante na Rússia, que é o Stanislavski. O método de Konstantin Stanislavski é a grande base sobre o que pensamos por atuação no Brasil. E essa história começa na Rússia, entre os séculos XIX e XX. O Stanislavski, para quem não sabe, ele é o cara que começou a desenvolver a grande metodologia que até hoje a gente segue como fundamento e que tudo é desdobramento de tudo, né? Mas, sobretudo, a grande mudança é que o público de Moscou provavelmente mudou. Começou a aceitar um teatro mais íntimo e a descalificar de alguma forma o hiperexpressivo. E aí ele começa a desenvolver uma metodologia para que os atores chegassem nesse lugar mais orgânico, mais naturalista, mais realista. E quando eu cheguei na faculdade, a primeira coisa que o professor de teatro... Vamos ler Stanislavski, vamos ler os 3 livros. A preparação do ator. Aos 13 anos eu já ganhei a preparação do ator e até hoje estou lendo. Já fui até a casa do Stanislavski na Rússia, em Moscou. O Stanislavski ele foi fazer em determinado momento, com o grupo dele, uma turnê nos Estados Unidos. E o Stanislavski, nessa turnê, ele fazia encontros. Uma das pessoas que participa é o Lee Strasberg. A interpretação no Brasil é amplamente influenciada por Hollywood. Mas como essa história começou? Então o Strasberg tem esse contato com o Stanislavski, que começa a trabalhar sobre esse sistema de atuação, transformando em um método. Acontece que o audiovisual cresceu muito nos anos 50, que é bem a época que o Actor Studio começa a florescer. É um método que dá muito certo, que tem muitos seguidores. O Strasberg simplesmente pega a compreensão stanislavskiana e permanece nela. Ele desenvolve alguns exercícios. A Stella Adler era atriz nesse momento já. Ela foi fazer o curso do Sr. Strasberg. Ela começou, dizem, a atuar muito mal. Ela vai para Paris e quando encontra, ela briga com o Stanislavski. Ela fala, porque eu fiz o curso do Sr. Strasberg sobre o método do Sr. Stanislavski. E depois disso me tornei uma péssima atriz. E o Stanislavski fala, me encontra amanhã. E a Stella tem um contato com uma outra perspectiva do Stanislavski. Dessa vez, vinda diretamente dele, não mediada pelo Strasberg. Volta para os Estados Unidos, cria um curso seu também. Então hoje temos, Stella Adler e o Lee Strasberg.
em lados opostos da cidade, inclusive. Sanford Meisner, então, ele foi um cara que, na verdade, ele era pianista. E ele se interessou muito também, como todos os outros que estavam estudando Stanislavski. E o Meisner, ele criou uma metodologia com o passo a passo, com exercícios que podem ser usados separadamente, mas que o princípio dos exercícios dele, o fundamento básico, se chama repetição. Meisner ficou com a relação, Stella Adler ficou com a imaginação e o Strasberg ficou com a memória. Ficaram conhecidas como as 3 grandes escolas de interpretação. É só ser humano, galera. A técnica, ela todas... Enfim, posso falar o quanto Stella Adler, Meisner e Strasberg é tudo assim, é tudo filho de Stanislavski, e é que nem irmão que briga, mas continua sendo irmão. Fecha parênteses. Legal, o ator brasileiro é influenciado por Hollywood e por Stanislavski. Mas como é que isso chegou por aqui? Né, a atuação dos filmes dos Estados Unidos influenciou o cinema do mundo inteiro, inclusive Nouvelle Vague, enfim. E também o Brasil, inevitavelmente. A gente não tem tanto repertório de técnicas e formações acadêmicas que outros lugares do mundo, por tempo de vida mesmo de um país e de uma cultura. Tem. É possível a gente falar que a interpretação no Brasil, a atuação no Brasil, ela é completamente permeada pelas ideias do Stanislavski. O Eugênio Kuznets foi um discípulo do Stanislavski, também russo, que vem para o Brasil trazer um método. Nessa sequência, o Kuznets formou atores que se tornaram professores, e esses professores formaram outros atores que se formaram professores. Isso chegou em mim. Muitas vezes a gente não consegue ter a dimensão do quanto ele influenciou a gente. É o Augusto Boal. É que ele promoveu algumas revoluções na arte teatral dentro do Brasil. Boal fazia química na Colômbia. Ele ia fazer as aulas de dramaturgia aonde nasce o Hector's Studio. E ele é um cara da improvisação teatral. Talvez não essa mais voltada para a comédia. Quando ele vem para o Brasil e ele percebe rápido, por que a gente está fazendo peças francesas aqui? Por que a gente está contando essas histórias que não são nossas? Ele é um cara que fala que todo mundo é um ator. Não dá para interpretar da mesma forma que eu interpreto o Molière. Eu não posso fazer o Operário na Greve. Ele é importante na medida em que ele reconhece o contexto brasileiro. Boal traz uma vertente americana e o Kuznets trazendo isso. Acho que quando esse caldeirão começa a se misturar, eu acho que é aí que nasce talvez uma ideia de interpretação brasileira. É difícil atribuir com exatidão quem foi o primeiro ator brasileiro, mas parece que ele sempre esteve ali. A gente não se pergunta muito de onde ele veio, mas como o ator deve atuar em frente às câmeras. O que acontece quando uma câmera se liga? Todo o que você escolheu, premeditou, planificou, vai ser impactado. Eu acho que por conta até do cinema, do audiovisual, buscar uma coisa muito mais próxima do que você é, eu vejo esses métodos como uma maneira de se aproximar mais do personagem, de colar nele. O treinamento do Actor Studio, o treinamento do método, ele é muito bom pro cinema porque ele fica com cara de vida. E o cinema gosta que o ator pareça a vida. E isso é uma convenção. É um morto. Primeiro você é completamente morto, você não tem nada, e aí você começa com a musculatura mínima. Então eu vou fazer, por exemplo, a musculatura. Eu conheço a minha musculatura no choro. Aqui eu não tenho sentimento nenhum. Eu não tenho uma morte de um pai. Eu tô falando, mas eu não tô pensando. Você necessita saber que a câmera não aumenta nada, comprime todo al frente. Você necessita entender a história do audiovisual para saber lo que os primeiros maestros se preocuparam, que é como essa tela plana vira profunda. Pra mim, a atuação é respiração, corpo e energia. Minha respiração. Então eu conheço aí já começa a vir o desespero. Porque eu conheço a minha musculatura. Então, é um lugar de conhecer onde vai a musculatura mínima de cada sentimento. É mínimo. A luz que eu sei que se eu abaixar pra cá vai ficar mais dramático, se eu levantar vai vir, vai revelar meu olho, então eu sei que se eu chorar pra cá e eu subir com a lágrima vai brilhar. Então eu já vou com uma roupa minha particular.
parecida com o figurino dele, então só vou fazer a troca lá. Eu já vou com a trilha sonora dele e com o cheiro dele. Quando o personagem, eu acho que tem que ter um perfume específico. Entiende que para preparar um actor, hay que prepararlo a convivir com a incerteza muito mais que com a certeza. Por isso que ator é tão difícil, né? Ele começa a se justificar. E aí ele acha que porque ele está sentindo, ele está expressando. Mas não, o ator é expressão, sentir, todo mundo pode sentir. E cada maestro deu sua colaboração para que você pudesse fazer algo para aumentar a profundidade. Mas quantos atores brasileiros, argentinos, americanos têm ferramentas para construir profundidade? Quando eu vou filmar, eu já fiz a relação de tudo com tudo que eu poderia fazer e ali naquele momento, se eu tiver que jogar tudo isso fora, eu jogo, porque ali eu vou me relacionar com o que está de fato acontecendo. O meu primeiro público é o diretor, é o câmera, é o cara do boom, é o platô, é todo mundo que tá ali, é a figurino, maquiagem, que tá te ajudando a contar essa história, né? Eu digo que quando eu vou pra minha cabeça em cena e eu vou pro meu pensar, é quase como se eu fizesse isso daqui, ó. Mas então, onde mora o personagem? Ele é o ator ou o ator constrói? Olha, eu acho que tem atores e atrizes que vão até o personagem. E eu acho que tem atores e atrizes que trazem o personagem para si. Quando um ator se acerca a mim e fala, Eduardo, meu personagem nunca faria isto. Eu digo, me pode dar o WhatsApp do personagem, eu quero falar. Porque quando eu falo, não, essa personagem, ela é assim. Essa personagem, ela não gosta disso. Essa personagem é boa ou ruim. Eu tô mostrando pra você o que eu penso do conceito de bom ou ruim. Então você tá vendo que você tá me enxergando muito mais? Eu me aproprio da lógica da personagem, que não é a minha. Eu só vou buscar esses pontos de encontro. Ah, vou usar a minha vida aqui, né? Vou pensar na minha avó que morreu, vou fazer uma cena quando eu estiver pronto pra chorar, lembrando da minha avó, gravando, e aí a gente tá lá desabando. Quanto mais ser humano eu consigo escutar, mais seres humanos eu tenho dentro de mim. Então sim, todo personagem vai ser eu. E eu não vou ser nenhum deles. O que eu faço, que eu adoro fazer isso, é o Jonas conversando com o personagem. E depois que ele se estabelece, é o personagem conversando com o Jonas. Então eu vou lembrar de quando eu briguei com minha mãe e abusar. Não, eu não faço esse caminho. A maneira que eu choro pela morte do meu tio hoje é muito diferente da maneira que eu chorei 20 anos atrás. Quantas vozes você vai matar aqui? Não vai dar, sabe? Não tem como. Tem um ator que trabalha no naturalismo. Eu vou passar por mim essa questão. Eu não consigo fazer isso. Mi personagem é de Capricórnio com Luna em Áries. Mi personagem na infância le aconteceu isso. E eu digo, genial. Mas todo isso lo tiene que contener sua execução. É sempre você. É uma ilusão achar que a personagem existe. É uma ilusão intelectualmente muito bonita e que pode ser defendida, mas biologicamente é impossível. Entende? Existem dois métodos de interpretação. Uns dizem que o personagem tá lá e outros dizem que o personagem tá dentro de você. É a mesma coisa de religião. Tem gente que fala que Deus está em algum lugar e tem gente que diz que Deus está dentro do seu coração. E enquanto a gente discute isso, o Whindersson lançou 19 vídeos, um show e já apanhou de outro boxeador. Viemos de Stanislavski, passamos pelos teóricos americanos, depois por Kuznets, Boal, tudo para construir e pensar criação de personagens. Mas a grande tendência do momento é pedir para o ator não atuar. Tem até um livro quase obrigatório para os atores chamado Como Parar de Atuar. Vem cá, tá proibido atuar? O que a gente quer dizer quando a gente fala para de atuar? É para de indicar. Então, a gente não pode se enganar quando uma pessoa fala não atua, que você tem que, sei lá, porque as pessoas pensam assim, você não pode estar tenso, você tem que estar relaxado. Aí fica todo mundo fazendo audiovisual meio que, tipo, fala de qualquer jeito pra parecer que tá descolado e tal, não sei o quê. Acho que tem uma fórmula de fazer. A gente vai ficar tentando, não, o cinema é pequeno, o cinema eu não mexo nada, o cinema eu falo aqui. Então você fala, nossa, cara, você não mexe nada, você não faz nada e também eu posso desligar, porque você nem tá aqui, sabe? Ou a gente vai para uma locação e leva um monte de equipamento de luz, leva câmeras, leva um monte de coisa, catering, camarim, maquiagem. Haja normalmente. Liga a câmera, meio que automaticamente a gente faz o princípio do não atue,
tá num lugar de se treina ao ponto da tua cabeça não te roubar a presença. A gente hoje está vivendo a era do não ator, né? A gente está vivendo a era do não atuar. A gente está um pouco perdido nessa ideia do não ator. Eu acho ingênua um pouco essa ideia de trabalhar com não atores. Em geral, um não ator vai fazer o que ele é. Diretores e diretoras de cinema estavam cansados do ator que vem e eu sou um ator atuando. Aí vem, né? Porque tá tudo desenhado pelo teatro e o diretor quer ver uma pessoa bebendo enquanto fala, porque é assim que as coisas funcionam. Mas o que o mercado espera de um ator? Com o evento da televisão, né, da criação da televisão, e a televisão entra nos lares, a gente passa a ter aquele tipo de ator, e não importa onde esse ator aprendeu a atuar, mas o ator passa a estar a serviço do mercado, e não a serviço da arte. O que a gente tem de melhor é as novelas. A gente é bom pra cacete fazendo novela. Muito bom. E vou te dizer que tem novela que é 1000 vezes melhor do que muita série de streaming. Então, cinema é aquele dia, é aquela luz, é aquele período, vai acabar aquele tempo da cena, é aquela hora, você tem que ser muito rápido, você tem que estar em relação a tudo e tem que entender de cinema. Que são atores na fila, né, para fazer um teste para uma publicidade? É um monte de gente tentando se encaixar num lugar. Sendo que o artista é o oposto disso. O artista é aquele que não se encaixa. Ele quer fazer TV, ele quer fazer cinema, ele quer fazer uma outra coisa. Série. Nem novela mais quer fazer série. Você já assistiu novela das 6? Você assiste novela das 7? Você vê novela das 9, que não é mais das 8? Porque se você não assiste e eu te mando para um teste, você vai saber o que você está fazendo? Sei lá, às vezes o ator ele tem uma diária de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000, R$4.000, vamos dizer R$5.000 a diária. É R$5.000, menos 20% da sua empresária, menos 6% da sua nota, menos o dinheiro do contador. Esse próprio lugar que a gente chama de mercado tem abraçado a diversidade. Se a minha empresa coloca um preto ali na frente da câmera ao invés de um branco, quer dizer que a minha empresa não tem preconceitos. Isso deveria acontecer naturalmente, não por conta de uma questão de mercado. Necessariamente, a gente vai precisar falar sobre racismo. Que o Brasil é enorme. Então não é mais um padrão, a televisão era muito padrão Rio-São Paulo. Então o jeito neutro de falar é o sotaque entre Rio e São Paulo. Eu falo, o jeito certo de falar é o seu personagem, aonde ele tá. Hoje não tem mais a desculpa que o som brasileiro, o som do cinema brasileiro é ruim. Não é. O que mais me encanta no cinema brasileiro, ou talvez em trabalhar com o cinema brasileiro, com certeza é o brasileiro. A gente cresceu assistindo Sessão da Tarde dublada, a referência é muito forte de novelas, que é um pouco diferente, filmes que a gente vê legendado, então a gente tem muito, é inglês, então a gente não tem esse costume de como é o cinema em português mesmo. O cinema novo. Antes, né, a chanchada. Todo mundo falava diferente, o brasileiro falava diferente. Era um português mais correto. Né? Porta, o amor. A nossa batalha foi procurar, né, e até hoje, procurar qual é a melhor voz falada. Se a gente pegar os últimos 10 anos e a gente pensar que há 10 anos atrás quem era protagonista e hoje nem está trabalhando, então é uma mudança radical. O ator se considera tão erudito e especial, por que um Whindersson Nunes consegue construir dramaturgias que lotam teatros pelo Brasil inteiro e o ator super erudito não consegue? Eu tenho a resposta. O ator vai falar que é porque o público brasileiro é burro. Eu já falo o contrário. O ator brasileiro não consegue acessar o público, porque o público está em transformação e o mundo está em transformação. O ator, ele não tem autorresponsabilidade. Percebe? Ele não tem autorresponsabilidade. Deixa eu me responsabilizar pela minha obra, cara. Sabe? Deixa eu ser empreendedor. O ator parece que ele tem medo da palavra empreender. Y necesitamos evitar lo que ya aconteció en el paso entre el cinema mudo y el cinema sonoro, que haya una generación entera que suma y fique de fora. Eu acho que o TikTok vai mudar a forma de atuar, porque vão surgir novas necessidades de
de conteúdo em cinema. Nós, em pandemia, sentimos um aviso, um anúncio de lo que será o futuro. E não é algo que você e eu podamos escolher, é o caminho que vai esta humanidade. Então estamos diante de uma revolução ainda maior de quando o cinema mudo passou a ter som. E o ator, hein? Como é que ele se prepara para enfrentar esse futuro? Quem hoje lota teatro são os influenciadores digitais, principalmente os caras da comédia. Então, se o ator ele chegar, o ator de novela, ele chegar querendo fazer uma sketch de TikTok com a atuação de novela, não vai ficar legal. Qual é a demanda hoje? Eu quero ver o sujeito que me faz rir na rede social. Eu quero assistir uma outra coisa que virou performance. A filosofia virou performance no Brasil. Quando uma monja Cohen, né, lota um teatro, né, ou um auditório, o que ela tá fazendo ali? Ela tá com figurino, ela é uma monja. Olha isso. Estou vendo uma monja. É um personagem, porra. Hã? Até porque o público hoje, o público tá ao contrário. O público, ele quer a pessoa, ninguém mais quer personagem. A cada dia representam frente a telas mínimas de celulares que estão perto da nariz de espectadores. Isso ninguém lo imaginou. Se isso não é ser ator, o que é ser ator? O que é ser ator? Tipo, acho que você pegar os jovens de hoje, o que de 20 anos pra trás, são jovens que nasceram com reality show, coisa que não existia. Acho que é uma geração que torce o nariz pra tipo, isso não é real. Qual é o programa de maior audiência da TV brasileira? É o Big Brother Brasil. Portanto, qual é o papel do ator? É levar o reality para um nível de sofisticação. Um Big Brother e um TikTok são tudo farinha do mesmo saco, né? Expressão. Hoje é atuação de microexpressões. Você tem uma câmera em 4K que pega o teu cravo, assim. Eu não quero nem imaginar o que vai ser o mundo 8K. 8K de informação mais superficial. Tá certo que a gente ainda não viu, a gente ainda não foi num cinema com tela vertical, mas tem algo dessa linguagem que tá chegando no cinema. Eu acho que essas novas janelas estão criando uma nova forma, que daí quando você vai para outra, tem que saber transitar. Acho que o difícil é transitar. E eu não quero nem falar da inteligência artificial e dos algoritmos, que necessitamos entender que hoje um ator, algo disso tinha que estar atento. Quase 3 décadas do século XXI já se passaram. O ator é um ser absolutamente obsoleto e ressentido. Eu não posso acreditar que o futuro passa por aí. Eu acho que existe um caminho que é o caminho das redes sociais, que é uma linguagem a ser explorada, investigada. Eu não posso ser escalado para um trabalho porque eu tenho mais ou menos seguidores. Só posso acreditar que o futuro é mais uma volta nesse ciclo de valorizar a interpretação, a qualidade, né? Atores que vão construindo o seu prestígio mais do que a sua fama. Eu sou de uma época que as pessoas reclamavam da Caras. Invadindo minha privacidade, minha privacidade. Agora todo mundo estampa a privacidade no Instagram pra todo mundo ver. Eu falei, onde é que foi parar a porra da privacidade? Porque não reclamavam tanto? Mano, é chota na cara, é rola na bunda e acabou. E não existe acabou a poesia. Isso pra tudo, pra tudo. Né? E não tem mais subtexto. É tudo mais direto. Então tem que ser mais real. Antigamente o cinema brasileiro, na minha época, a gente não podia assistir porque era só pornô. Aí veio uma época que era só metralhadora. Aí a gente tá numa época que tá vindo comédia. Tomara que junte tudo e tenha de tudo, não o pornô. Corta isso. A gente está procurando essa linguagem da atuação. Seguimos tentando entender qual é o cinema que vai fazer sentido agora pra gente, pro nosso momento social, político. E esse mito de que talento é algo que ou você tem ou você não tem. Eu diria que meio que foda-se o talento. Tem um aprender a atuar que pouca gente ensina no Brasil. Hoje eu acredito que uma boa formação de ator deveria exigir o exercício terapêutico, exigir o exercício da antropologia, exigir o exercício da sociologia. Nós falamos que todas as técnicas de atuação trabalham sobre a atenção de um ator. Mas eu quero acrescentar, actor hoje é um ofício para atentos.
para atentos a mudanças vertiginosas mesmo na forma de interpretar. Por isso que a própria discussão desse documentário aqui, para mim, é uma discussão até obsoleta, atrasada. Tinha que ter uma grande reunião, sabe? Fico imaginando às vezes, tipo, a Paulista fechada. Uma mesa da Consolação ao Paraíso, com todo mundo do audiovisual sentado, conversando. E sabe? Tinha que fazer isso, cara. Produtores, agências, atores, todo mundo. Você pode ter uma luz brilhante, você pode ter um cenário incrível. Se você tem um ator que não sabe o que está fazendo nesse cenário e sendo iluminado por essa luz, o que é que você está assistindo?